Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, tô muito feliz. Faz um tempinho que eu não gravo e foi um tempinho muito bom, porque eu tive ele pra pensar e Deus moveu muita coisa dentro de mim, né? Eu queria mostrar pra vocês, olha só que maravilhoso, cortei meu cabelo. Eu tô muito feliz por ter cortado também, pra mim foi um símbolo, um marco. Espero que daqui uns tempos não tenha mais esse vermelho, né? Que nem eu já falei pra vocês. Enfim, mas tô muito feliz de cabelo novo. Risos. É, eu queria partilhar um pouquinho do meu estudo bíblico hoje com vocês. E hoje vou tentar ser breve mesmo. Mas Deus mudou também toda a emoção que eu tava vivendo quando eu comecei o canal. E Deus moveu pra falar comigo, né? Porque ele começou o canal com um propósito, né? Que era muito mais do que evangelizar, não era só evangelizar o propósito, mas era fazer com que a Ana Beatriz ela falasse sobre ela, falasse sobre o relacionamento dela com Jesus e, e fazendo isso ela vivesse as curas interiores que ela precisava, refletisse sobre as coisas que ela tinha rezado de um jeito diferente, né? Foi isso, na verdade, que Deus fez comigo. E aí, eu me lembro de quando eu comecei o canal, que eu tava muito empolgada e eu vivi, tipo, 2 ou 3 semanas, não sei, da minha vida, num sobrenatural muito maluco, assim, num sobrenatural que, tipo, eu acordava no Shures e vivia o dia todo no Shures e como isso foi incrível, assim. E eu tenho vivido, assim, um tempo um pouco diferente agora. E, e como Deus, ele é concreto, né, nas coisas que a gente vive, porque ele não dá ponto sem nó, né? Ele foi trabalhar comigo algo que é muito difícil pra mim nos meus relacionamentos. Eu acho que Deus tem trabalhado e vai passar a trabalhar agora também. Questões que me travam nos meus relacionamentos, né? Que ele já tá trazendo isso pra fora. Ele trabalhou um pouco da honestidade comigo, terminou de trabalhar, né? Ser clara nos meus relacionamentos, dizer o que eu penso, o que eu sinto, porque eu tinha muito medo das reações das pessoas, então eu não dizia as coisas pra elas. E, e durante esse processo eu fui entendendo o que na verdade não era só a honestidade que ele queria trabalhar, mas era a minha existência dentro dos relacionamentos, né? Porque eu, devido às coisas que aconteceram, né? E eu ter me fechado, para eu me relacionar com alguém, né, daquela minha maneira no casulo, eu acabava não sendo eu, sabe? Eu não era honesta com as pessoas por medo do que elas iam pensar, por medo delas acessarem de fato quem era a Ana Beatriz, né? E aí Deus foi me ensinando que eu precisava dessa honestidade para eu entender a minha existência. E aí ele foi, nesses dias que eu vivi no Shures, vamos dizer assim, Deus foi me ensinando que ele era o sentido da vida e que todas as coisas caminhavam no sentido para ele, né? E eu fui aprendendo que assim, que nem eu falei para vocês, quando eu tenho um propósito, todas as coisas elas são direcionadas para esse propósito, né? Eu vou estudar para esse propósito, eu vou me relacionar para esse propósito. Então Deus foi trabalhando que o propósito era o reino comigo, né? E aí depois que passou o Shures, eu comecei a questionar sobre esse propósito e falar: Deus, eu sinto que eu estou, que muitas vezes quando eu vivo o seu propósito, né, eu me apago, né? No sentido de que sempre o outro é o centro, eu sempre me entrego pro outro, num sentido de ser Deus, exalar Deus, né? E isso acontece, isso é ótimo, maravilhoso e tal. Mas aí Deus foi ministrando no meu coração que ele queria isso de mim, mas que ele também queria que eu entendesse que isso não era só isso se relacionar, sabe? Não era eu só viver, né, me entregando pro outro nesse sentido, né? Porque Deus falava muito assim nessas semanas que eu passei no Shures, que viva pro outro e eu supro as suas necessidades, né? E aí eu vivi isso, foi incrível, né? Mas e Deus usou esse tempo para me ensinar a amar o outro, para me ensinar a colocar o outro no centro, para me ensinar a enxergar o outro, né? Mas aí depois que passou essa parte, né,
do tratamento de Deus nos relacionamentos da Ana Beatriz, Deus tem me ensinado agora a Ana Beatriz se entregar para os outros, a Ana Beatriz ser amada, a Ana Beatriz deixar que os outros acessem ela, que os outros toquem ela, né? Que os outros vejam que ela tá lá. E pessoalmente tem sido um processo muito difícil, porque assim, enquanto eu tava lá, né, me doando pros outros e sendo a melhor parte de mim pros outros, na minha realidade, na minha vulnerabilidade, sim, mas assim, enquanto eu não precisava de alguém, tava tudo bem, mas agora Deus me ensinou que eu também preciso me relacionar. Ele foi me mostrando o outro lado da relação, né? E ele foi me dizendo que eu não me conhecia. Não que eu não me conhecia, que talvez eu até me conhecesse, mas que eu não me posicionava mais, que eu não existia pro outro. Eu passei por uma situação com um menino que eu tava afim, né? Eu até contei pra vocês. E eu fui super honesta com ele. Eu falei, olha, acho que eu tô afim de você, não sei o quê. E aí ele falou, ah, eu não te vejo assim, não sei o que lá. Eu te vejo como uma amiga. Isso já aconteceu outras vezes principalmente durante esses 5 anos, assim. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas eu não consigo identificar. Aceitei de boa, né? O sentimento dele acontece normal. Mas aí eu comecei a me questionar, eu não sei identificar quando alguém tá demonstrando que gosta de mim. Então eu fui identificando as minhas questões, sabe? É, e por que será que eu não sabia identificar isso? Porque sempre que eu tava numa relação, eu me apagava, eu ia sempre com os outros. Por exemplo, esse menino que eu gostei, né? Que eu tava afim, tô afim ainda, tô lidando com isso. Ele tinha muito um processo assim de umas brincadeiras meio. Ele era muito irônico, assim. E ele falava umas coisas que às vezes me magoava, só que era o jeito dele. E aí eu falava, eu vou amar isso. Mas isso batia nos meus limites, sabe? Então, por que que eu me apagava? Por que que eu deixava algumas coisas me machucarem e não me posicionava? Me posicionar não ia fazer ele me amar menos, ou talvez fizesse ele não, o perfil nosso não bater. Mas assim, não significava que eu era uma pessoa não digna de amor, sabe? Se a outra pessoa, né? Tipo, a diferença ela não afasta, podia afastar afetivamente, assim. Mas por que isso seria ruim? Porque assim, se eu não agrado outra pessoa, no sentido de que a gente não teria uma maneira de conviver, né? Então quer dizer que eu não sou boa pra ela, mas que ela também não é boa pra mim. Então por que tanto medo, sabe? De ser eu, assim. Porque numa tentativa de assim, acolher o outro, de suprir o outro, de mostrar pro outro que eu gostava do outro, eu tava muitas vezes não me deixando ser eu, sabe? E aí eu conversei com várias pessoas a respeito de como que as pessoas se portavam quando gostavam uma das outras. Eu fui descobrindo, assim, como eu tinha umas crenças de união, assim, de relacionar. Eu esqueci o termo behaviorista pra isso, mas de relacionar amor com coisas que não eram amor, sabe? Da minha história, por exemplo, meu pai fumou por muito tempo. Então, sempre que eu sentia o cheiro de cigarro, eu não achava que era uma coisa ruim, sabe? Porque eu lembrava do meu pai, então cigarro pra mim significava amor. O que era muito louco, assim. E meu pai sempre foi meio secão, assim. Então eu achava que quando as pessoas eram seconas, era a forma delas demonstrarem amor. Porque o meu pai é assim. Só que assim, é o meu pai que é assim, sabe? E eu entendo a particularidade dele, mas eu não posso generalizar isso para as outras pessoas. Então eu percebi que eu acabava me atraindo por caras. Freud tá amando essa reflexão, né? Coitadinho do Beck, né? Enfim. Que eu acabava me interessando por caras que eles tinham esses mecanismos, sabe, de grosseria e que me magoavam. Só que eu associava como amor. E aí não era amor, entende? E aí Deus foi trabalhando a minha existência comigo, né? E ele foi falando, deixa eu pensar aqui. Olha, Nano, o meu estudo bíblico hoje foi muito lindo, assim. Eu meio que. Deus foi trabalhando esse relacionamento e eu meio que fui sentindo que eu não queria mais viver essa entrega total, entre aspas, de mim, né, pro outro e deixar sem existir, né? Até uma paciente minha, ela falava assim, ela
ela comparou o coração dela numa sessão com uma pizza, porque ela era uma pessoa que se entregava demais. Ela falava assim: meu coração é uma pizza de 8 pedaços. Aí eu vou dando os pedaços para as pessoas, né? Aos pouquinhos. E mas eu dou o pedaço inteiro, até que chega uma hora que eu não tenho nenhum pedaço e eu fico com fome. E eu achei isso muito completo, assim, muito eu, assim, sabe? Que eu ia suprindo as necessidades das pessoas. Muitas vezes Deus ia suprindo as necessidades das pessoas através de mim. Isso é bom. Só que eu não existia, então eu acabava sendo canal de Deus para as pessoas, mas não reservatório. Não ficava nada comigo. Não que não ficava nada comigo, mas assim, Deus ficava, eu me relacionava com Deus, eu me relaciono com Deus assim, só que eu não me permito existir muitas vezes. Muitas vezes na minha oração eu não falava, eu não aceitava minhas imperfeições, sabe? Toda vez que tinha algo errado eu me culpava. E assim, num sentido de que tá ok eu fazer certas escolhas, sabe? Que às vezes sei lá, não seriam bem vistas pela maioria. Tá tudo bem se eu tô em paz comigo mesma, sabe? Se eu consigo olhar pra Deus e sentir sem fatores externos. Eu percebi que muitos fatores externos eles me pressionavam pra ser algo, sabe? E Deus ele não queria isso, ele queria só que eu fosse eu, sabe? Que eu existisse na relação. Então ele me tirou desse chaba pra me mostrar isso, pra me mostrar que ele precisa tratar isso em mim, sabe? E aí, na minha oração, falou sobre o sentido da vida, que eu até brinquei no Twitter, que eu, nas semanas do Chaba, eu falei, mano, eu encontrei o sentido da vida, né? Que é Jesus. Coisas óbvias. Mas assim, eu lembro que eu tava loucona, eu tava tipo, nossa, eu tava vendo o sobrenatural, assim, tava andando sobre as águas, como Jesus tinha me prometido isso no final do ano passado, que esse ano eu ia andar sobre as águas. E de fato, tava andando. Só que ele disse assim: eu posso fazer tudo isso que eu tô fazendo com você e você tá provando, tipo, do meu poder, assim, através de você. Mas eu não quero que você seja uma massa, eu quero que você seja Ana Beatriz. Eu quero que através da Ana Beatriz, dos pensamentos da Ana Beatriz, nós estejamos em união, né? E aí ele falou assim, ó, o sentido da vida. Doce é a vida de quem é autônomo, e trabalhador. No entanto, mais feliz que os dois é aquele que encontrou um tesouro. E eu achei muito legal que Deus usou duas palavras, autônomo e trabalhador. Autônomo, porque é isso que ele precisa que eu seja quando eu busco, quando eu sou caçadora de mim, né? Busco a minha autoestima, as minhas questões, ele precisa que eu seja autônomo, ele precisa que eu voe com as minhas próprias asas, né, que ande com as minhas próprias pernas. E é legal porque o trabalhador é muito uma questão da faculdade também, que eu tava em crise bem ideológica, assim, e Deus foi me conduzindo, sabe? Foi me falando que era muito importante eu ter os meus posicionamentos e que ele acolhia os meus posicionamentos, sabe? E e aí, mas ele falava assim que eu precisava existir, eu precisava me encontrar, mas eu precisava entender que quando eu me encontrasse, ele queria se relacionar comigo. Ele deixou claro que se eu quisesse me relacionar, do jeito que as relações funcionam com duas pessoas, eu ele teria o maior prazer de se relacionar comigo, sabe? Em pé de igualdade. Eu achei isso fantástico, fantástico. Porque ele dizia assim pra mim: a gente se relaciona, Ana Beatriz, mas parece às vezes que não tem duas pessoas, só tem eu. Então, quem é Ana Beatriz? Você precisa descobrir quem é, você precisa ser autônoma pra você doce a vida de quem é autônomo e trabalhador. Então você vai ser muito feliz descobrindo quem você é, né? Descobrindo coisas sobre a Ana Beatriz. Mas quando você descobrir isso, você vai, por favor, venha me procurar. Eu desejo do meu coração que você se relacione comigo. Porque ainda mais, assim, mais feliz que os dois é aquele que encontra um tesouro. E me lembrava daquela parábola, né, do homem que encontrou um tesouro, que o reino dos céus é como um tesouro escondido, né? Então, é isso, assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né? Pra eu ver. Olha que lindo que eu escrevi nessa parte. Ainda assim, Deus me lembra. Calma aí. Deus me chama a autonomia para vir para fora, a parar de usar a igreja como muleta.
sair um pouco dos meus excessos do servir, ativismo. Ainda assim, Deus me lembra que venho dele, apenas sou completa nele, e que sim, o que importa é o sentido da vida, encontrar o tesouro, que é o reino do céu. Eu posso ser dele de muitas formas, em muitos lugares, mas sendo eu. Se eu não for eu, para aí sim ser como ele perdeu. Ele perdeu o foco dele, ele perdeu qual que era a motivação dele na minha vida como criação. A obra não acontece através de mim para o outro, mas também acontece para mim, através de mim para mim. Deus me quer. Aí ele continua assim, né? Com o temor do Senhor nada falta, e além dele não é preciso buscar outra ajuda. O temor do Senhor é como paraíso de bênçãos, e sua proteção está acima de qualquer glória. Aí eu escrevi: me relacionar com Deus me sacia, e Deus me diz que nunca vai deixar de desejar se relacionar comigo. Eu preciso esperar mais de Deus, né? Não que ele realize meus caprichos, mas que eu entenda que posso esperar dele a saciedade que eu busco, que ele fará o novo todos os dias, se eu quiser participar desse novo, se eu deixar ele entrar, né? E esse novo que Deus falava pra mim, que muitas vezes eu não espero de Deus as coisas que eu preciso esperar, né? Eu fiquei na semana do Shaba, eu falava, eu quero mais, e Deus me dava várias situações para eu desenvolver o amor, dizendo assim, né? Mas o mais que Deus fala aqui hoje para mim é esperar mais pra Ana Beatriz, sabe? Na identidade da Ana Beatriz. Porque às vezes eu falo, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, sabe? Mas Deus fala, mano, me olha com seus olhos. É assim, espera mais de mim em você, sabe? Eu consigo olhar tantas coisas nos outros, eu consigo falar tantas coisas boas pros outros, mas não consigo falar pra Ana Beatriz. Não consigo esperar da Ana Beatriz, sabe? E assim, Deus tem me chamado muito a ser mulher nesse tempo, sabe? A me descobrir como mulher, porque eu sou menina. Até hoje eu fui menina, sabe? E o meu cabelo significa isso pra mim hoje, né? É esse passo que eu tenho dado, assim, de me descobrir como mulher ativa, autônoma, independente, mas profundamente dependente, cuidada por Deus, sabe? E o que é muito interessante que remete muito ao feminismo também, né? Eu sempre fico pensando isso, né? Que muitas pessoas falam, porque o feminismo isso, porque o feminismo aquilo, não quero entrar nesses méritos, mas assim, o feminismo veio porque havia uma falta de cuidado, né, com essa mulher, havia uma falta de entender a mulher como algo precioso e várias coisas aconteciam. E a mulher meio que veio para se defender, né? Veio precisando encontrar o espaço dela e existir, né? E Deus, ele sofre com essa questão, assim, tô me falando agora como mulher, né? Ele sofre muitas vezes com as nossas angústias, né? Como pessoa também, mas como mulher também, de, de não conseguir um espaço para ter voz e não ser dignamente amada, sabe? E não ser dignamente não ter uma dignidade reconhecida pelos irmãos, sabe? Então, vem com um movimento de revolta, um movimento de angústia mesmo, de tipo, pedido de socorro, por favor, me deixe existir, sabe? E Deus não quer que chegue nesse ponto, não quer que chegue na revolta, não quer que chegue na angústia. Deus precisa suprir em mim, na Ana Beatriz e nas outras mulheres, essa saciedade, sabe? Essa saciedade que só Ele pode suprir, né? E ele diz, assim, que eu preciso deixar ele entrar também. No simples, assim. Hoje eu tava ouvindo minhas músicas no carro e, assim, várias falavam sobre deixar Deus entrar, né? É, e eu escutei para que entre o rei e entre a porta está aberta. Então foi muito concreto que Deus falou no meu coração hoje, né? E dessa calma, assim, de eu esperar mais de Deus em mim e que nada precisa ser na euforia, assim, que eu posso me descobrir devagar, que eu posso ir me abrindo devagar, sabe? Como uma borboleta de fato que sai do casulo, né? Devagar. E aí, a última coisa que eu queria ler pra vocês que eu achei lindo, que é pra terminar esse vídeo, que o verdadeiro sentido da vida só é descoberto quando o homem encontra Deus. Mano, perfeito. E é isso que eu queria falar pra vocês. Espero que a minha partilha
tenha edificado de alguma forma. Outro dia eu tinha gravado um vídeo sobre Setembro Amarelo, sobre a ciência, a importância da ciência, né? Mas acabei perdendo, então eu tô esperando para ver se Deus vai mover alguma coisa para eu voltar a falar sobre isso. Se Deus mover, eu falo, porque eu acho um assunto super importante, mas sempre que eu rezo tem outros assuntos mais importantes, então não sei. Talvez eu faça, talvez não. Enfim, gente, muito obrigada se você assistiu até aqui. Espero que eu possa compartilhar mais com vocês essa minha vivência, né? Que tem sido esse tempo de autoconhecimento e de intimidade com a Ana Beatriz mesmo. E de deixar as pessoas tocarem em quem é a Ana Beatriz, qual que é a verdadeira Ana Beatriz, né? Que estava tão escondida. Que vocês possam deixar as pessoas tocarem a essência de vocês, a verdade de vocês. E que vocês possam se relacionar, desejar o mais de Deus e se relacionar com esse Deus de amor, que precisa que a gente seja ativo, que a gente exista num relacionamento para se relacionar com a gente, apesar dele estar lá, né, sempre. Ele precisa que nós existamos, ele precisa que nós deixemos, e entenda que eu vou falar assim, mas deixemos de deixar tudo na mão dele, né? Não que a gente não tem que deixar, claro que tem, mas que nós precisamos ter nosso papel também, né? Não adianta nada a gente falar, ai Deus, te entrega essa situação e entregar de fato. Claro que isso funciona, é ótimo, mas assim, qual é a minha postura, o que eu penso sobre essa situação, para que Deus possa fazer a partir de mim. Enfim, gente, beijo. Muito obrigada por ter visto até aqui. Fica com Deus, salve Maria.